Boa noite. O caso visto chegou da tomada de posse de Jair Bolsonaro e o alerta do Presidente da República sobre os populismos são alguns dos temas da prova dos 9 desta noite, como sempre com Pedro Silva Pereira, Paulo Rangel e Fernando Rosas. Boa noite. Paulo Rangel, uma das polémicas que se instalou em Portugal na última semana foi exatamente saber se Marcelo devia ter ido à posse ou não, e mais, se devia ter convidado Bolsonaro para visitar Portugal. Bom, eu sinceramente acho que o ir à posse, com as justificações, digamos, formais que foram dadas, que, do meu ponto de vista, não merece nenhum reparo. Mas foi o único presidente europeu mas até que foi lá. Quer dizer, também Portugal tem um estatuto com o Brasil que mais nenhum país europeu tem, que eu saiba, e é desejável que não tenha, que outros não tenham. Portanto, nós temos, de facto, uma relação privilegiada. Depois, outra coisa que eu acho que já é um pouco diferente é, efetivamente, a questão de um convite para uma visita, que eu acho que talvez merecesse, que naturalmente isso terá sido articulado com o Governo, imagino eu, porque aí já é uma definição de política externa e, portanto, eu aí talvez tivesse algum comedimento, até porque acho que já havia esse gesto de presença na posse, que só por si já era um gesto bastante, digamos, simbólico. Depois há até também, quer dizer, há depois ali uma coisa que eu penso que será um lapso de língua, mas que também não é muito feliz, quando o Presidente da República, porque uma coisa é falar nos países irmãos, outra coisa é falar em irmãos. Portanto, enfim, eu não vou atribuir, não vamos fazer aqui a guerrilha das palavras, não é? Mas eu acho que talvez houvesse aí, talvez essas palavras devessem ter sido bem medidas. Quando o Marcelo Rebelo de Sousa fala de Bolsonaro como um irmão. Sim, como um irmão, portanto, enfim, no fundo, como países irmãos. E com isto, atenção, eu, aliás, aqui neste nosso painel, sou, apesar de tudo, aquele que deve ser uma posição mais moderada, embora claramente de condenação do pensamento de Bolsonaro, aliás, em grande parte reafirmado no seu discurso, o que também para mim não é uma surpresa, isso é de nós dissemos aqui na altura, porque vimos que todos estes populistas que nós temos, que têm esta linha, todos eles têm tido como grande característica levarem à prática as coisas que dizem. Já lá iremos a esse ponto. E, portanto, esse é um ponto. Mas, quer dizer, quanto a essa questão, o que eu diria é o seguinte: eu acho perfeitamente compreensível e até, sinceramente, aceitável e até eventualmente positiva a sua presença lá numa lógica formal e numa lógica de presença, e também porque ainda não há atos, e portanto pode haver aqui até um efeito, digamos, de alguma, eu diria, diplomacia pedagógica que ele possa exercer, isso acho positivo. Teria tido mais cuidado, quer no convite, quer nessa declaração, que mesmo assim, enfim, eu também não lhe atribuo relevância demais, porque são palavras que são ditas à saída e, portanto, enfim. Fernando Rosas, as razões de Estado não se devem, de facto, sobrepor às razões ideológicas? Bom, no fundo é assim que tem sido justificada a ida de Marcelo Rebelo de Sousa à tomada de posse. Não vejo que a crítica acerca da deslocação do Presidente da República seja uma razão ideológica. Eu acho que o nosso respeito e a nossa amizade pelo Brasil não é uma coisa metafísica e abstrata, que é uma coisa que paira no ar. Nós somos amigos do Brasil democrático e entendemos que o Brasil democrático é bom para os brasileiros e é bom para os portugueses que lá estão e é bom para os brasileiros que cá estão. Ou seja, a maneira mais eficaz e prática de defender os interesses portugueses no Brasil e acolher aqui os interesses dos brasileiros é defender a democracia no Brasil. É defender a democracia no Brasil. Que não é representada, na sua opinião, por Bolsonaro. O que se passa... Não, é um fascista na presidência. Quer dizer, é um indivíduo de extrema-direita que disse no discurso de posse que a bandeira do Brasil não seria nunca vermelha, a não ser pelo sangue que se tenha que derramar para que ela fique amarela e verde. Portanto, estamos a falar perante um indivíduo que tomou, a primeira medida que tomou foi tirar capacidade ao Instituto de Defesa dos Territórios dos Índios a favor dos grandes interesses fundiários na zona da Amazónia. É um indivíduo é um indivíduo que disse que o grande problema da ditadura brasileira foi ter torturado as pessoas e não as ter morto. Portanto, não se trata de uma coisa qualquer. Portanto, Portugal não se devia ter feito representar. Trata-se de um bandido na presidência e, portanto, acho que Portugal deve manter relações diplomáticas com o Brasil, com certeza, mas essa posição seria, a meu ver, inteiramente salvaguardada com o envio do Ministro dos Negócios Estrangeiros. Quer dizer,
nenhum chefe de Estado da Europa se deslocou ao Brasil. É certo que nenhum tem as relações especiais que Portugal tem, mas é um pouco deprimente constatar que a única companhia que o Presidente da República tem no Brasil é o Sr. Orbán e o chefe do governo de Israel. Além disso, acho então absolutamente condenável o Presidente da República tratar este Presidente do Brasil como um irmão a quem faz um convite para vir a Portugal. E eu espero que, se ele vier a Portugal, seja recebido na rua por milhares de pessoas a protestar contra o regime que ele vai implementar no Brasil. Acho que essa é a recepção que nós devemos dar cá. Portanto, acho que a ida e o comportamento do Presidente como chefe de Estado no Brasil são deploráveis e não concordo com isso. Não estou a defender nenhuma posição de corte de relações ou de minimização das relações. As relações são o que são. Agora, o país é tão representado. Há uma diferença na representação do chefe de Estado e há uma diferença na representação do Ministério dos Negócios Estrangeiros e, propositadamente, a representação que deveríamos ter escolhido era do Ministério dos Negócios Estrangeiros, porque a democracia portuguesa tem razão em marcar alguma distância relativamente ao que ameaça passar-se no Brasil. Pedro Silva Pereira, presume-se, como disse Paulo Rangel, que esta posição do Presidente tenha sido articulada com o Governo. Na sua opinião, acha que se justificava estar lá o Presidente da República ou, de facto, devia ter sido feito, como diz Fernando Rosas, enviar apenas o Ministro dos Negócios Estrangeiros? Teria sido... Deixa-me começar por dizer que eu acompanho todas as críticas que o Fernando Rosas acaba de fazer a este senhor que agora é Presidente do Brasil, Bolsonaro. É um admirador da ditadura e da tortura. E isso deveria bastar para que marcássemos as distâncias devidas. Agora, eu acho, evidentemente, que Portugal deve manter as relações de Estado a Estado, as relações diplomáticas, e julgo que é justificável a ida do Presidente da República à tomada de posse do Presidente brasileiro. Portanto, concorda com Sim, a ida? concordo com o que disse o Paulo Rangel nesse aspecto. Porque, por um lado, nós temos realmente relações especiais com o Brasil. É verdade que o Presidente português foi o único europeu que lá foi, mas também é o único Presidente de um Estado europeu que fala português. Portanto, nós temos relações especiais com o Brasil. Aliás, Marcelo Sousa disse lá por causa da CPLP. Temos uma comunidade portuguesa muito importante no Brasil, temos as relações no âmbito da CPLP, por todas as razões, eu acho que isso faz sentido. Mas também mais uma razão de... Mas o Fernando Rosas disse aqui, e o Pedro Silva Pereira diz que concorda com ele, disse aqui que o Bolsonaro era um fascista, portanto... Sim, eu chamaria um proto-fascista, porque... Enfim, com proto ou sem proto? Com proto ou sem proto. Agora, o ponto fundamental é o seguinte. Isso não põe em causa essa normalização dela? Não, eu acho que há um outro ponto que eu gostava de referir, é que do ponto de vista diplomático, até me parece uma boa saída esta do Presidente ir logo à tomada de posse, num contexto cerimonial, em vez de estar a fazer uma visita de Estado ao Brasil e isso criaria uma maior tensão para que essa visita acontecesse. Agora, eu creio que o Presidente cometeu dois erros graves nesta visita. O primeiro é este excesso, que foi o facto de ter descrito o seu encontro com Bolsonaro como um encontro de irmãos. Nós sabemos que o Presidente se gosta de apresentar como o Presidente dos afetos, mas seria talvez melhor guardar esses afetos para os portugueses em vez de os estender a um admirador da ditadura e da tortura. Portanto, penso que isso é um erro. E, em segundo lugar, a visita, o convite para que o Presidente Bolsonaro visite Portugal no final do ano parece-me pelo menos precipitado. Eu não sei se houve algum entendimento com o Governo sobre isso. Certamente não foi uma sugestão do Governo e o Presidente estabeleceu, aliás, uma distinção quando disse que, quando se tratava de relações entre chefes de Estado, era uma iniciativa do Presidente, haveria certamente outros encontros a outro nível governativo, mas isso pertencia à esfera do Governo. Portanto, julgo ter percebido ali uma distinção de planos. De qualquer modo, parece que convidar o Presidente Bolsonaro para vir a Portugal já no final deste ano, bem sei que depois das eleições legislativas, parece-me precipitado, parece-me desnecessário e parece-me arriscado
porque nós não sabemos como é que vão correr logo estes primeiros meses da presidência. Mas nós ainda agora tivemos uma visita, por exemplo, do presidente chinês, e não se pode dizer que a China seja uma democracia, não é? Com certeza, portanto, evidentemente que nenhum país constrói as suas relações Estado a Estado com base num juízo sobre a maneira como esses países são governados, as escolhas democráticas ou não democráticas que nesses países são feitas. É evidente que isso não está em causa. Agora, é um convite que era evitável e não havia pressa nenhuma dele acontecer e envolve algum risco, sobretudo se, como se antecipa por estas primeiras medidas do governo Bolsonaro, a conflitualidade num Brasil extremamente dividido se vier a agudizar nos próximos meses, isso pode tornar a visita um risco político importante. Paulo Rangel, estava há pouco a falar sobre isso, referiu esse ponto e, de facto, o discurso de tomada de posse e as primeiras medidas de Bolsonaro parecem confirmar as piores expectativas que existiam em relação ao candidato. Sim, quer dizer, isto, sinceramente, para mim não é uma grande surpresa, ou não é uma surpresa de todo, porque há um padrão neste tipo de lideranças, e ele, aliás, deixou muito claro nestes dias o seu alinhamento com Trump, não é? Que, apesar de tudo, tem um enquadramento institucional que dá outras garantias. Não estou a dizer que seja a personalidade em si que dá, mas a verdade é que está muito mais travado pela força da democracia americana, que, obviamente, o Brasil não está nas mesmas condições, enfim, desde logo por razões históricas e por alguma debilidade até institucional, especialmente dos partidos. Mas é uma constante este conjunto de líderes que estão nesta onda, muitas vezes terem capacidade, quer dizer, no fundo, levarem à prática aquelas que são as ideias que muitos, durante as campanhas, julgaram que seria apenas uma promessa mais demagógica, mais populista para conquistar uns votos. E depois o que se verifica é que, a partir do momento que estão em funções, mesmo quando têm obstáculos, procuram contornar esses obstáculos. Portanto, procuram, ao longo da sua... digamos, dos seus consulados, isto, por exemplo, no caso de Trump é muito claro, porque ele tem vindo a demitir sucessivamente aquelas pessoas que na administração procuram temperar ou moderar ou racionalizar. Por exemplo, noutros casos, enfim, aqui na Europa, ou no caso de Orban, até 2016, até a eleição de Trump, ele fez sempre recuos, sempre que foi advertido pela União Europeia, e desde então deixou de fazer recuos. Portanto, sente-se isso. No caso da Roménia, que agora tem a presidência da União Europeia, e um governo socialista, apesar dos socialistas serem muito cautelosos na sua condenação, lá continua a tentativa de amnistia, quer dizer, há sempre, já estão para aí na quarta ou quinta tentativa de uma lei de amnistia para crimes de corrupção, quer dizer, o que nós verificamos é que há sempre esta... Portanto, no caso de Bolsonaro, ficaram ali elencadas, não é? Um conjunto de... Para mim, se quer que lhe diga, a medida mais caótica que é a questão das armas. Uma sociedade com a insegurança que tem o Brasil, com uma liberalização da entrega de armas, enfim, há aí muita gente que está muito sossegada porque ele pôs uns critérios que é da pessoa não ter antecedentes criminais e tal, mas sinceramente não são critérios minimamente credíveis. Isto pode originar, se a situação, do ponto de vista da segurança no Brasil, é já uma situação, eu diria, catastrófica e que, aliás, em parte explica a sua eleição, isto será um pasto para quase um massacre coletivo. Quer dizer, portanto, há um conjunto de medidas. Por exemplo, também me chocou bastante estou à vontade, porque sou insuspeito. Esta ideia, portanto, o discurso ideológico contra o socialismo, quer dizer, e aí isto nem tem a ver com, quer dizer, simples ideias, portanto, independentemente de até poder haver uma denúncia de ditaduras, enfim, tal, mas não foi nada disso, é o contrário. Todas as ideias que sejam ideias de esquerda, na sua ideia, são impensáveis, quer dizer, uma coisa absolutamente, isto não é uma coisa aceitável, não é? O que eu vejo, claro, é que há um grande incómodo com Bolsonaro, e, por exemplo, com a Venezuela, durante muito tempo nós vimos uma enorme tolerância, não é? Portanto, não havia metade destas cautelas. E a situação é a que é. Mas, quer dizer, em todo caso, isso não é motivo para nós aqui sermos menos cautelosos. Eu antevejo, sinceramente, esta questão climática que referiu o Fernando Rosas também me preocupa bastante, porque esta terá um impacto global imediato, não é? Portanto... Não, Rosas, mas ele toma posse com uma taxa de aceitação muito confortável, acima de 60%. O Hitler teve 32% nas eleições presidenciais de 1932. O nazismo, sobretudo no período anterior à guerra, teve muito discutível
apoio popular. Não é isso que torna os regimes, os mais horrorosos regimes políticos à face da Terra, justos do ponto de vista da ideia que desde a Revolução Francesa nós temos da democracia. O que eu queria dizer é o seguinte: a nossa fraternidade com o povo brasileiro, um povo irmão, relativamente ao qual temos de facto deveres de fraternidade e de proximidade específicos, sem dúvida nenhuma, isso é que nos deve tornar mais exigentes do ponto de vista das liberdades públicas. Isso é o que nos deve tornar mais exigentes, porque a proximidade, a fraternidade, a história, isso deve nos tornar mais exigentes do ponto de vista daquilo que é a defesa das liberdades, das garantias, dos direitos fundamentais dos cidadãos, porque isso é que defende os brasileiros e isso é que defende os portugueses que estão no Brasil. Eu não estou a defender que nós devemos cortar relações diplomáticas. Claro que há relações de Estado, há relações diplomáticas, há relações económicas, apesar de nem sequer serem um aspecto fulcral na relação histórica com o Brasil, mas há, tudo bem. Agora, eu acho que a nossa democracia, até porque é uma democracia recente e tem sido uma democracia que, enfim, que tem lutado pelos seus valores, a nossa democracia devia dar um sinal. E esse sinal seria um sinal de... não foi lá nenhum chefe de Estado europeu, nós mandávamos o Ministro dos Estrangeiros. Quem diz o Ministro dos Estrangeiros diz o Presidente da Assembleia da República, diz... Enfim, há muitas soluções diplomaticamente honrosas para marcar alguma distância. Ora, se isto não é feito, o que eu lamento, e ainda por cima... O Bolsonaro é tratado como um irmão e se convida o homem para vir cá a Portugal numa situação em que há as maiores preocupações e dúvidas sobre o que aquele regime, sobre o que aquela loucura instalada no poder vai fazer, naturalmente eu não posso estar de acordo com isso e acho que isso não é um bom passo, não é uma boa medida, mesmo à luz, porque o que é que quer dizer? Os brasileiros esperam da democracia portuguesa uma coisa diferente do que este Presidente foi lá fazer. Tratá-lo como irmão, convidá-lo para vir cá, como se não se tivesse passado nada. Passou-se. Ele foi eleito, sim senhor, ninguém diz o contrário. Não estou a pôr em causa a legitimidade dele como Presidente da República, que foi eleito em eleições limpas. Por acaso o Trump nem sequer foi eleito dessa maneira, porque perdeu as eleições por 3 milhões de votos. Mas pronto, este foi eleito indiscutivelmente pela maioria. Agora, acho que a democracia portuguesa devia dar um sinal em matéria de política externa. Não uma coisa... é claro que não estou a propor nada de absurdo e irracional, mas devia dar um sinal do ponto de vista da preocupação com que encara o futuro do Brasil e o futuro dos brasileiros. Essa é a minha... Pedro Silva Pereira, outro problema que se levanta é se ele vai ter condições para impor a sua política. Ele não tem maioria no... Sim, ele não tem a maioria, nem tem sequer... Tudo junto no Parlamento. Mas não tem sequer a força política maior no Parlamento. Pouca gente sabe isso, mas o PT é que continua a ser o partido mais votado, mais representado. Um bocado evangélica. Mas depois tem a possibilidade de constituir ali uma série de coligações com várias forças. Enfim, há mais de 30 partidos no Parlamento brasileiro. Metade deles estão com processos. Não é uma coisa nova. Agora, vamos ver, eu acho é que as razões de preocupação são muitas, até porque o governo que foi empossado é um governo, em vários aspectos, sinistro, que dá sinais muito preocupantes do ponto de vista dos valores democráticos, da homofobia, inclusivamente, não é? Com esta frase fantástica, agora no Brasil, menino veste azul e menina veste rosa. Ponto final. Da Ministra da Família. Pela Ministra da Família. As notícias sobre a vontade de despedir uma quantidade grande de funcionários públicos com contrato a prazo porque são relacionados com o PT, socialistas ou comunistas, como eles descrevem. Mas depois não apenas isso. Na política de segurança, que eu acho que é explosiva no Brasil, esta política de segurança assente nas armas, como o Paulo Rangel referia, ela não é apenas assente nas armas. Ela é assente num conceito de despenalização do excesso da legítima defesa. Verdadeiramente a ideia não é apenas colocar mais armas nas mãos das pessoas, é dizer que elas podem disparar a matar
por dar cá aquela palha. Isso me dá licença uma terceira coisa, que é a impunidade da polícia. A desresponsabilização... Já hoje é um problema. Que já hoje é um problema. A desresponsabilização do excesso da... Mas depois também, uma última nota para o Ministro da Economia ultraliberal que eles têm neste governo, e que vem, aliás, do Chile, foi um colaborador do Pinochet no Chile, enfim, nos seus tempos universitários, e que apareceu esta semana a anunciar uma reforma de choque na segurança social nos primeiros 3 meses, que a ter sucesso, diz ele, iria garantir um crescimento económico no Brasil para os próximos 10 anos. Só o Ministro da Economia que imagina que uma reforma da Segurança Social em 3 meses garante um crescimento económico. E que reforma? Mostra bem o desvario demencial que vai nesta política e, portanto, as razões de preocupação são muitas e a conflitualidade social, política e nas ruas do Brasil corre o risco de se intensificar. Paulo Rangel, Marcelo Rebelo de Sousa, talvez por estar no dia 1 no Rio de Janeiro, fez uma mensagem ao país onde alertou bastante para o perigo, para a fragilidade da democracia, para os perigos dos populismos, chamou a atenção para a situação do mundo e da Europa. Acha que existe em Portugal, quer dizer, que Portugal é imune a este tipo de movimentos? Quer dizer, eu sinceramente vou dizer o seguinte, eu acho que não é imune a nada, não é? Portanto, nós devemos estar sempre, e nesse aspecto houve até explicitamente por parte do Presidente uma preocupação preventiva. Quer dizer, eu, em primeiro lugar, acho que a circunstância dele estar no Brasil e de saber que esta viagem era uma viagem que tinha alguns problemas fez com que ele quisesse reforçar muito, ou seja, ele quisesse, no fundo, dar uma mensagem, aquilo que eventualmente não quis dizer diretamente ao Bolsonaro, dizer aos portugueses ao mesmo tempo que estava lá. Portanto, no fundo, eu penso que, em primeiro lugar, há aqui falar também, há aqui uma razão que tem a ver com o facto de ele estar fora e estar naquela visita que era problemática. Pronto, isso é o primeiro ponto. Depois há um segundo ponto que é, em Portugal até agora, aquilo que eu diria, as razões que têm dado origem a partidos populistas na Europa têm-se manifestado essencialmente em quê? Em abstenção. Não há aqui em Portugal. E por isso, do meu ponto de vista... É por isso que o Presidente apela ao voto. Ora bem, portanto, eu acho que, aliás, foi o ponto mais forte da mensagem dele, aquele em que ele foi mais vigoroso, enfim, ele é um bom comunicador, mas em que ele, no fundo, pôs, digamos, pôs todo o seu enlevo, para usar, enfim, uma expressão bíblica, e que foi a de que votem, não é? Que os portugueses votem. Portanto, que não entreguem o destino das suas vidas, enfim, a uma franja muito pequena de eleitores e que votem. E eu acho que isso tem a ver com a questão com a percepção que ele tem, que o descontentamento, a desilusão que os portugueses, tal como muitos europeus e tal como americanos e brasileiros têm com o sistema político, se tem canalizado em Portugal mais para uma deserção da participação política do que propriamente para movimentos populistas. E depois, sinceramente, enfim, eu acho que em Portugal houve sempre, e tenho dito aqui muitas vezes, embora ficando sempre muito só nisso, há um populismo de esquerda que está aí afirmado há muito tempo e com uma expressão eleitoral relevante, que é o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. Portanto, que na verdade... É a mesma coisa. Não são a mesma coisa, são diferentes. Não, é uma face, repara, mas quer dizer, mas o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda caçam a mesma face ou outra face, por exemplo, do Bolsonaro? Não estou a dizer isso, porque de facto aceitaram um grau de institucionalização, etc. Mas repare, por exemplo, o ataque à União Europeia, o ataque à moeda única, o ataque... Então, a União Europeia está acima das críticas, não está nada. Quem critica a União Europeia é populista de esquerda? Fernando Rosas, eu não estou a dizer que está imune, é livre. Aliás, eu acho que os populistas têm direito a manifestar-se também os de esquerda, não é? Mas eu só estou a dizer que para mim eu agradeço não é populismo, porque é soluções fáceis, não é? É soluções fáceis, que se pode gastar tudo e que não há problema nenhum e que não acontece nada. Portanto, isso é populismo. De esquerda defender não defende nada disso. Não defende nada disso. Mas pronto, portanto, o que eu digo é, no carro, e há um fator, há uma prova, quer dizer, ele há uma prova extraordinária que vale sempre a pena fazer, que é ir ao Parlamento Europeu e ver as votações do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista e as da senhora Le Pen.
e vai ver que em 80%... Não, Rangel, é isso que eu estou a perguntar. Mas são o Bloco de convergentes. Esquerda, Aí o problema é que e o uns PC são ao partidos- mesmo... Quer dizer, é isso que eu estou a perguntar. Estão ao mesmo nível da Não esquerda estão, ao pé. não. Eu não disse isso. Só lhe disse que são propostas populistas de Mas esquerda por isso é que também. eu perguntei, Mas não estão ao exatamente. mesmo nível. Não, eu não disse que estão ao mesmo nível. Eu disse que têm até um grau de institucionalização. Não os pus ao mesmo nível. Só estou a dizer que também são propostas. O populismo tem escalas. Não é? Até há populismos de centro. Portanto, não é? O Macron, a dada altura, é considerado um populista de centro, não é? Ou um extremista de centro, ou um radical de centro. Pronto. E parece agora que se verificava isso. Portanto, o que eu quero dizer com isto é... Também penso que há um alerta para isso, não é? Portanto, também há um alerta para isso. Portanto, também os acho destinatários deste discurso. Fernando Rosas, o Bloco e o PC são E vai ver destinatários. que Fernando Rosas vai criticar o discurso, não é por acaso. É touché. Não, eu acho que... Como é que viu a mensagem do... Acerca do discurso do Presidente, eu acho que se criou aí uma... Quer dizer, provavelmente por haver pouco para falar, não é? Nessa altura do princípio do ano, uma coisa de teorias e de que o Presidente... Ora, o Presidente, uma série de banalidades paternalistas, o que ele disse, não é? Uma série de banalidades paternalistas e paternalistas a dizer-nos como é que os políticos se devem comportar. Ele que vem completamente de um tipo de atividade política que cai absolutamente Mas não acha que ele, no centro dos cuidados que ele pretende ter com os outros. Quando diz que os políticos devem analisar o seu percurso antes Com certeza, a começar por ele, não é? E tudo isso, quer dizer, tudo isso, toda a gente, quer dizer, é paternalista e é banal. Mas se calhar porque Marcelo tem a noção de que há um grau de exigência maior ou que há um discurso larvar contra a política em Portugal também, ou há um grau de exigência maior em relação aos políticos. O Presidente quis, como era a ceia do Natal e do Ano Novo e tal, quis empanturrar toda a gente de bom senso. Um empanturranço de bom senso. A representante do PS, a Catarina Mendes, dizia que é preciso cuidado com o aventureirismo e com o extremismo. O outro do PSD dizia quase a mesma coisa. Quer dizer, e tudo... Ora bem, que é preciso um alerta para o populismo, é verdade, o populismo está aí. Quando uma televisão dá para desprestígio dessa televisão, dá a palavra a um skinhead condenado a 10 anos de cadeia, que é um acusado Está a falar da TV. e provado de criminoso, de coautoria no crime, de crimes de ódio e de racismo, é claro que isso significa, e que ainda por cima ele é interrogado como se fosse em nome de uma pseudo-liberdade de informação, como se fosse um interlocutor credível, sobre se o Salazar deve voltar ou não. É claro que há o problema de populismo. Mas acha que ele não pode ser entrevistado? Não, eu acho que todos os pontos de vista devem ser entrevistados. Agora, a credibilidade concreta das pessoas deve ser avaliada. Os terroristas do Daesh também não vêm à televisão falar, e acho muito bem que não venham. Quer dizer, e acho muito bem que não venham. Agora, ir uma entrevista é capaz. Agora, se organizar... Não, foram vários órgãos de comunicação social que fizeram entrevistas com militantes, nomeadamente portugueses do Daesh, por exemplo. Sim, está bem, mas o problema é que estamos a falar de um homem que é um presidiário, condenado a 10 anos de cadeia, um assassino por crimes de ódio, e eu pergunto se este é um interlocutor respeitável para falar sobre se o Salazar deve vir ou não. Ainda por cima, o interlocutor dele, que era um repórter, que diz que é repórter, mas que não é, nem sequer tem carteira profissional, confirmando que sim senhor, o Salazar deve voltar. Mas Manuel Luís Goxa disse-lhe que não. Disse que, mas eu não estou a falar do Manuel Luís Goxa, estou a falar do repórter que o entrevistou. E, portanto, e faço alguma diferença nisso. E, portanto, acho que nessas circunstâncias estamos a falar de populismo. É claro que estamos a falar de populismo. Então isto é assim. E depois pergunta-se às pessoas quem é que quer que venha ao Salazar? E dá-se a isto um crédito de consulta genuína. Não foi dado, isso não passou. Desculpe lá, é claro que é dado um tom de consulta genuína. Porque isto não foi dado isso não passou sequer na TVI. Foi uma consulta muito bem, mas o que é facto é que foi feito. E depois publicita-se. Quer dizer, eu acho que os problemas da vida do país e do futuro do país devem ser discutidos com maior amplidão. Mas atenção,
devemos discuti-los com interlocutores credíveis e num contexto de credibilidade política, social e cultural. E não pondo estes criminosos. Este homem andou à paulada a matar, a perseguir e a matar pessoas africanas, minorias étnicas africanas. Não é? Pois está claro que esteve preso. Agora isto é um interlocutor respeitável. Quer dizer, eu respeito, de um ponto de vista abstrato, a legitimidade de todos os pontos de vista se manifestarem, mas isto não é uma questão de pluralismo, isto é uma questão de exibicionismo, é uma questão de provocar impacto fácil. Mas Fernando Rosa é o primeiro a dizer que acha que ele pode e deve ser entrevistado. Não, eu não acho que ele eu acho que esta criatura não deve ser entrevistada. Acho completamente que não deve ser. Agora, acho que as pessoas que têm pontos de vista deles e que se organizem politicamente para participar na vida pública, acho que esses devem ser ouvidos como é próprio de uma democracia. Ainda que em Portugal esteja ainda em vigor a legislação que proíbe a existência de organizações fascistas. Sim, organizações, mas não a manifestação de ideias. Mas não a manifestação de ideias. E, portanto, acho que mas por essa ordem de ideias, a senhora Le Pen também não devia ser entrevistada. Não, a senhora Le Pen é entrevistada todos os dias na televisão francesa. Pois. Ninguém protesta contra isso. A senhora Le Pen é uma dirigente política, é uma dirigente de um partido político, é uma mulher que tem ideias que são obviamente muitíssimo discutíveis, mas faz parte do combate político normal que existe. Isto é um bandido. Isto é um racista, um criminoso, um tipo que andou à paulada a matar africanos no bairro Alto. Na própria entrevista reconheceu que tinha mudado. Estamos aqui a falar de um critério, de um limite, de uma barreira que se adota. Mas ele próprio na entrevista reconheceu que tinha mudado, que isso fazia parte do passado e que tinha cumprido a sua pena e que neste momento... E nós todos acreditamos nisso piamente. Bom, Pedro Silva Pereira, voltando à questão em Portugal, e faço também uma pergunta que fiz ao Fernando Rosas, Portugal é imune a este tipo de movimento? Não acho que Portugal seja imune. Existe em Portugal, como noutros países, um potencial de mobilização populista que nos deve obrigar a ser vigilantes. Nós ainda agora vimos, por exemplo, um partido, não tem representatividade ou não tem muita representação, mas convidar, por exemplo, o juiz Carlos Alexandre para ser candidato às eleições europeias. O juiz já disse que não ia... Sim, não, é porque há um clima em Portugal, não há já em Portugal um clima contra a classe política. Porque esse partido não tem grande representatividade nenhuma. Enfim, teve 20 mil votos, ou 24 mil votos, a última vez que foi às urnas. Não, vamos ver, eu acho que é importante perceber que, normalmente, para haver sucesso no populismo, os autores costumam dizer que é preciso haver um encontro entre a oferta e a procura. É verdade que a procura em Portugal está muito limitada por algumas das razões que o Paulo Rangel referiu, porque o tema de imigração não é um tema fraturante na sociedade portuguesa, nem há razões para ser, porque nós não somos uma sociedade com um nível de criminalidade que coloca o tema da segurança a um ponto que gere uma reação desse tipo. Depois também porque o protesto está muito enquadrado à esquerda e à direita. À esquerda pelo Partido Comunista e pela CGTP e pelo Bloco de Esquerda. À direita por uma moderação do CDS, que eu acho que é também um contributo no sentido de travão a esses movimentos populistas à direita, embora tenha tido ali um período de um certo desvario eurocético, mas que depois, quando o CDS se quis converter a parceiro credível de governo, abandonou. Mas ser eurocético, como dizia o Fernando Rosas, não é ser populista, ou é? Não é ser populista. Vamos ver. Os movimentos populistas caracterizam-se essencialmente por uma dicotomia entre o povo e as elites. E também por um estilo de fazer política. É isso, é mais o estilo. E estes dois elementos combinam-se, a meu ver, entre um discurso tipicamente populista, que não é ideologicamente marcado, há quem diga até que é uma ideologia de baixa densidade, portanto, que pode servir de hospedeira de ideologias de sinal muito diferente e contrário, e depois uma combinação com um certo estilo de fazer política, onde o papel do líder e uma certa atitude
politicamente incorreta e de relação direta com as pessoas através das redes sociais é muito utilizado. Isso é o populismo. O populismo pode combinar-se com ideologias de vários tipos, incluindo com o nacionalismo eurocético. Mas concorda nós com... podemos ter nacionalismo eurocético populista, Concorda com o mas Paulo nem todas as críticas eurocéticas são Concorda com o Paulo populistas. Rangel quando ele diz que o Bloco de Esquerda e o PC são dois partidos populistas? Não concordo. Não acho que, aliás, a característica que é mas assim típica como se do fala de populismo... extrema-direita, fala de extrema-esquerda também. Esta oposição entre o povo e as elites, em que o povo é caracterizado de uma determinada maneira, como a ideia de uma pureza original da coletividade, que não tem nada a ver com a lógica da luta de classes que inspira o Partido Comunista. É oposta, é mesmo a isso. Portanto, a lógica da caracterização das bases do Partido Comunista é totalmente oposta àquela que é a definição do Partido Comunista. Aliás, o Bloco de Esquerda também tem um livro muito interessante sobre o populismo, o espectro dos populismos, onde esta questão é analisada e criticada, exatamente também por causa disso. Portanto, na sua opinião, não se pode pôr no mesmo prato a extrema-direita e a extrema-esquerda. Não é um livro do Bloco de Esquerda, mas é um livro de vários autores, e em que se faz a crítica ao populismo de esquerda. Há um populismo de esquerda, o Laclau, etc., mas esse populismo de esquerda não é o que caracteriza a política do Bloco de Esquerda e do... Portanto, acho que, enfim, aliás, nesse livro é muito referido que o populismo se tornou uma expressão adversarial, que é utilizada a propósito e a despropósito para agredir o adversário. De certo modo, eu vejo que o Paulo Rangel procurou agredir o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, chamando-os populistas, mas um bocadinho a despropósito do ponto de vista da classificação. É um debate que já se teve aqui muitas vezes e que é o seguinte, portanto, o Partido Comunista é um adversário confesso da democracia. Da democracia tal como a compreendemos na democracia liberal. E não vale a pena fazer um partido que acha que a Coreia do Norte, e que acha que Cuba, e que acha isso é outra questão. Isso é outra questão. É só para dizer que não é tudo. Não, é só para explicar que não é nem nada adversarial. É uma diferença entre aqueles que estão num arco, que é um arco democrático, e aqueles que não estão. Sim, mas isso não faz deles populistas. Não, mas há populismo nessa... Agora, movimento extremista? Como? Mas faz do PCP, por exemplo, ou do Bloco de Esquerda? Eu, por acaso, o que lhe chamo hoje em dia, porque acho que eles estão realmente institucionalizados, e eu estou de acordo, é uma esquerda radical. Como, aliás, no caso da Le Pen, eu nunca falo em extrema-direita para já. Falo sempre em direita radical. Mas não quer dizer que a experiência governativa, aquilo não venha depois portuguesa, com o envolvimento na maioria parlamentar do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, também, por um lado, permitiu a valorização ou a revalorização do Parlamento e do seu papel na democracia portuguesa. E, por outro lado, também promoveu esta integração nas soluções de governo destas forças políticas. E eu creio que tudo isso contribui para não facilitar a vida ao populismo em Portugal. Agora, o potencial populista existe. Mas a verdade é que o alvo mais fácil dos ataques à política é sempre o Parlamento. Sim, é verdade, mas do lado da oferta também é verdade que a oferta populista em Portugal é pobre do ponto de vista das suas lideranças e, portanto, também da sua capacidade de mobilização. Mas nada disto retira o dever de sermos vigilantes. E isso é muito importante. O Fernando Rosas trazia aqui a questão do convite ao Mário Machado para vir, aliás, a 2 programas da TVI no mesmo dia, mas eu queria recordar que agora por altura desta passagem de ano, os jornalistas da RTP elegeram como figura internacional do ano o Bolsonaro. Elegeram-no como a figura internacional do ano. Repare, o Bolsonaro ganhou as eleições no Brasil, mas ele não fez nada pelo Brasil. Nada, zero. Sim, mas é um fenómeno.
As figuras internacionais não têm que ser boas, não tem uma conotação positiva nem umas negativa. Eleições. E isso, para os jornalistas da RTP, fez dele a figura internacional do ano. Acima, portanto, do Prémio Nobel da Paz, acima do Presidente da China, acima do Presidente de Angola. Mas é natural. Mas eu acho que é natural porque no princípio que na vida internacional tiveram uma relevância num primeiro momento, mas num primeiro momento ninguém dava que ele ganhasse as eleições, ele acabou por ganhar as eleições. Se quiser, até desse ponto de vista, se é do ponto de vista de medir o impacto, e então até o Sr. Trump teve mais impacto no mundo do que o Sr. Bolsonaro. O Sr. Bolsonaro ganhou umas eleições. O que eu estou a dizer é que nós devemos ver com preocupação. Mas eu acho que essa escolha é perfeitamente natural. As atitudes que transigem com, e é que às vezes até hipervalorizam estas lideranças populistas, e depois um dia paga... Mas eu acho normal que a escolha é uma escolha razoável. Diga, Fernando Rosa. A comunicação social tem aqui uma responsabilidade social e, portanto, também tem aqui uma responsabilidade grande. É um equívoco pensar que os populismos nascem apenas dos tweets e das redes sociais. Há atenção que, muitas vezes, o jornalismo dá, desproporcionado em relação a alguns movimentos populistas e também a este politicamente incorreto, que é muito giro para as notícias, é engraçadíssimo, e esta atenção desproporcionada sem dúvida nenhuma que Bolsonaro foi uma das figuras do ano. Não há dúvida. Fernando Rosa. A minha opinião sobre a razão pela qual o populismo é um risco indiscutível na sociedade portuguesa. Os primeiros movimentos populistas estão a tentarem organizar-se, não é? O do tipo de Loures, lá o Ventura. O Chega do Ventura, não sabemos o que é que isso vai dar, mas o próprio partido do Santana Lopes, vamos ver para onde é que envereda, mas quer dizer, e estes sinais da parte da comunicação social tentar puxar por estes em nome de uma pseudo-liberdade de informação, puxar por este tipo de coisas sinistras que há aí na sociedade. Agora, a razão pela qual o populismo tem dificuldade no terreno social português de vingar, em grande parte deve-se ao facto de haver uma esquerda que assume com eficácia, até agora, as suas funções de representação. As suas funções de representação, não chamarei de enquadramento, porque nem em toda esta esquerda se gosta dessa noção de enquadramento, mas de representação. Mas é melhor, eu estou de acordo, eu até usei a palavra institucionalização, mas acho que representação é mais justo. Para retratar isto. De representação. E isso falo de uma forma eficaz. E por isso mesmo acho que não há essas duas faces da moeda. O PCP e o Bloco de Esquerda e a Le Pen são coisas diferentes. Assim como eu também não concordo que se diga que o CDS é a extrema-direita populista em Portugal, porque não é. A extrema-direita populista em Portugal está aí a aparecer. Eles vão aparecer aí. E, portanto, há aqui uma diferença que convém... Mas há aqui um grande progresso, esta posição. Estou a ver que o CDS está em alta junto da esquerda portuguesa. Por alguma razão será. Não. Mas enfim, deixe-me só dizer o seguinte, que é o seguinte. Há aqui um ponto em que eu não estou de acordo com os meus dois interlocutores, coisa que já, aliás, é normal. Mas que é esta questão da liberdade de comunicação social, de expressão e de imprensa. Vamos cá ver. Quer dizer, considerar Bolsonaro a figura do ano, e eu sinceramente não tenho, como aqui deixei claro, nenhuma simpatia com o Bolsonaro, e até dei aqui duas pistas críticas do Presidente da República a propósito da viagem, não a viagem em si, mas o que a rodeou. Eu acho que é uma escolha absolutamente natural. E preocupa-me... A figura do ano é acima dos outros. Portanto, não é acima dos outros, só quer dizer, um critério... Nós vemos a figura, comparamos com as outras possibilidades que havia de escolha. Mas é uma escolha. E havia várias. Não havia várias, mas havia várias. Eu referi aqui algumas. Eu não acho todas elas me parecem melhores, mas eu não acho o Presidente razoáveis e fundadas. Respeitável sobre esse ponto de vista. Mas, enfim, saberei. Cada um saberá. O que eu queria dizer é o seguinte, vamos cá ver. Que é preciso. Há aqui um certo paternalismo, e agora é um paternalismo de esquerda, que é quando... Se se tratasse de um herói qualquer de esquerda, por mais torcionário que ele fosse, deixe-me agora dizer, já não tinha mal nenhum. Quer dizer, isso já não tinha... Aqui, como se trata? Porque é evidente, vamos cá ver,
Eu acho, estou de acordo, que até ao se dar essa visibilidade, isso vai ter um efeito negativo no sentido de promover essa... Então é isso mesmo, mas não cabe à imprensa... Levem-nos ao colo mas não é, e depois não queixam-se. Não cabe à imprensa fazer uma escolha ideológica, fazer ela própria. Ela não precisa pode de fazer nenhuma escolha ideológica. Este senhor ainda não fez nada pelo Brasil. Isto devia bastar. Ganhou as eleições. Então? Não é só. Então é significativo. Ganhou as eleições quando o candidato que era o maior adversário foi proibido de concorrer. Grande mérito. Isso é uma coisa extraordinária. Não, é uma questão de extraordinária. Vamos cá. Isto já é... Portanto, isto é uma coisa. E outra mesmo, quanto ao ouvir... Eu compreendo que possa haver aqui alguns cuidados, mas quanto a ouvir pessoas, quer dizer, eu não vejo... Nós já entrevistamos na televisão 500 vezes criminosos por crimes hediondos, alguns até ainda na prisão, quando isso foi autorizado, outros já depois de sair. Mas não é a mesma coisa. Ouça, deixe-me só explicar. Trata-se de um homem que andou a matar à paulada as etnias, gente da etnia. Ele está implicado no assassínio É coautor. Foi condenado por coautor, 10 anos de cadeia, tráfico de armas. Quer dizer, é isto que dá respeitabilidade. Mas não dá respeitabilidade nenhuma. O entrevistar uma pessoa não respeita. Quantas vezes pessoas não respeitáveis são entrevistadas? E, portanto, isso não lhes dá respeitabilidade. Não, credibilidade agora, para comentar se o Salazar há de vir ou não. Mas vamos cá ver. O que eu estou se for uma entrevista sobre o regime prisional, eu percebo. Agora, Eu até acho que se deve ter cuidado quando se faz uma entrevista dessas, se deve ter especiais cuidados. Claro que se deve ter cuidado. Porque, especialmente um jornalista ou uma empresa de comunicação social, onde há muitos jornalistas e, portanto, os critérios jornalísticos devem imperar, deve haver cuidados. Mas atenção que esta entrevista é feita num programa de entretenimento. Está bem, mas mesmo assim, por isso mesmo. Mas é uma empresa de comunicação social que tem jornalistas e tem uma direção de informação e, portanto, tem... Mas atenção... A direção de informação não é tida nem achada nessa entrevista. Mas eu estou... Certo, mas seja como for, o que eu estou a dizer é o seguinte. O que eu não aceito é a ideia que depois perpassa neste discurso que tem aqui o Lídio Fernando Rosas, de que há pessoas que não podem ser entrevistadas em caso nenhum, porque as suas atitudes foram erradas, porque a sua ideologia é para nós detestável. Eu quero não é. Mas quer dizer, eu sinceramente o que eu acho é não pode haver um critério de censura. Isso é que me preocupa. Ou que agora, porque o Bolsonaro é uma figura que realmente é francamente negativa, que nós agora, que não seja ele de facto que em termos globais é um desenvolvimento político que tem, segundo um critério editorial objetivo e neutral, que aliás até não tem simpatia nenhuma, até pode ser por alerta para os riscos que significa, é uma coisa relevante. Só dizer uma coisa. Agora, eu preferia que fossem outros, mas quer dizer... Não se trata aqui de um problema de liberdade de informação. Trata-se de um problema de higiene pública. Mas está a ver. Trata-se de um problema de decência. Mas até essa... Trata-se de um problema de mínimos. Mas está a ver. E a democracia deve pautar-se por critérios rigorosos. Até essas expressões são significativas. De pluralidade. Mas quem é que define o que é higiene? Não, mas exatamente. O que define são direções editoriais que assumam a defesa de valores fundamentais para a democracia e para a liberdade de expressão. E não o contrário. Mas a liberdade de expressão também se salvaguarda ouvindo outras pessoas. Sim, mas aqui, repara, eu também acho que aqui, além do currículo do personagem, também releva a questão de ele não ser representativo de uma corrente de opinião com um mínimo de significado na sociedade portuguesa. Não é credível. Muito mais tem aquele PRN, ou suponho que se chama assim, não é? Pronto, sempre há um partido institucionalizado, vai a eleições, tem votos. Isto não representa, e portanto isto desqualifica-o, do meu ponto de vista, como um interlocutor. Sim, como um interlocutor relevante. Pois, ele próprio disse que tinha mudado. De qualquer modo, ou realmente tem essa relevância. E então é um critério jornalístico que deve intervir num espaço jornalístico. Outra coisa é fazê-lo num terreno do entretenimento. Isso aí parece-me... Não sei onde estarão as fronteiras se nós formos por esse critério. Não sei onde estarão as fronteiras.
Pois, porque é difícil estabelecer fronteiras, depois saber quem é que se pode ouvir e quem é que não se pode ouvir. O Pedro Silva Pereira dizia aqui o Bolsonaro, por exemplo, que discordava, pelo que eu percebi, da escolha do Bolsonaro como personalidade do ano, quando eu acho que é uma escolha perfeitamente legítima. É porque o Pedro Silva Pereira não é discordar, diz que não devia ter sido feita, que é diferente. Uma coisa é discordar. Eu posso achar que o Trump teve mais influência do que o Bolsonaro. É uma questão diferente. Aliás, as figuras dos anos não são... A questão do Bolsonaro é outro nível, a meu ver. Não é a mesma coisa. É que o Bolsonaro não fez nada pelo Brasil. Não teve ainda um impacto. Mas ganhou as eleições. Ganhou as eleições, eu acho pouco isso para fazer dele a figura internacional do ano. Internacional. Mas olha, qual é a alternativa? Eu acho que há vários. Eu vou-lhe dar um exemplo. De Angola, por exemplo. Olha, parece que os espectadores da SIC, o Marcos Mendes pôs à votação o João Lourenço ou o Bolsonaro e eles votaram no João Lourenço. Está a ver, mas acho também que é uma escolha. Mas pôs o Bolsonaro também, está a ver? Sim, pôs, mas não sei se devia ter posto. Mas não, eu acho que não. Eu acho que não, porque, repare, a questão é esta. Para uma pessoa que não fez pelo Brasil rigorosamente nada, só uma certa sedução pela personagem é que leva a esta escolha. E eu acho que o que está em causa é mesmo isso. Não é sedução. O que está em causa é mesmo isso. É a consciência da parte dos jornalistas. E esta questão tocou-me por ser uma escolha dos jornalistas, livre, isto coloca a questão da responsabilidade dos jornalistas. Não, isso é que eu acho aqui e em tudo. Não, eu acho que ali há um impacto porque não é apenas, porque não é apenas quando se entrevista uma personagem populista que se promove o populismo. Eu acho que são há muitas outras formas e na comunicação social corrente em que a divisão entre o jornalismo de referência e o outro se Temos de terminar, Pedro Silva Pereira. E assisto ao fim mais uma prova dos 9. Boa noite, até para a semana.